Olá, eu sou a Leica Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Beijo no coração de todas as lindas que me assistem aí de Moçambique. Celina, idade 28 anos, vendedora da Avon. Eu era aquela que amava um liso, barra pé rapado. Eu tinha uma crença limitante dentro de mim de que mulher não podia ser interesseira. Então, sempre eu não queria saber do dinheiro da pessoa. E aí, não avaliava isso. Até eu levar um calote bem grandão de um cara que queria casar comigo. E brasileiro, tá? Ele veio com umas coisas de que estava investindo, de que ajudava a avó, a tia, a bisavó. Eu não fui percebendo o quanto eu fui transferindo para ele. Eu acho que foi coisa de uns 2.000, 3.000 reais no fim, né? Porque eu ia transferindo por mês. E ele nunca me devolvia. Quando eu pesquei que tinha alguma coisa errada, que eu fui questionar ele, ele foi muito grosso comigo e desapareceu da minha vida. Então eu resolvi entrar no Tinder e começar a caçar. E com isso na cabeça de que agora eu não queria mais um liso. E aí eu ia, procurava aqueles que tinha foto de terno, que dava pra ver que mantinha algum trabalho importante. Isso é quase impossível, né? O Tinder é a lixeira do bueiro do resto dos homens que sobraram na face da terra. A não ser que você pagasse uma assinatura, porque aí os caras também que pagam têm alguma condição. E depois do calote que tá, gente, eu trabalhava, então o calote não foi uma coisa que me afetou profundamente, mas psicologicamente, eu diria. Eu resolvi aí pagar essa mensalidade para ter um acesso melhor, mais seletivo de homens. Arrastando para lá, sempre para esquerda, nunca para direita, porque direita é quando você gosta, dá like, dá match, e match mesmo depois. Ai, gente, se vocês escutarem barulho de uma coisa de costura, eu sinto muito. A vizinha tá costurando e não tem o que eu fazer, porque eu só tenho esse horário pra contar pra vocês. Aí tinha lá o Amarramá. O Amarramá, a descrição dele era uma coisa muito interessante. Se dizia árabe que vive em Dubai, mas que não é de Dubai. E tinha embaixo, assim, a cada troca, eu te dou 100 dólares. Ele tinha mais de 50 anos. E eu não era acostumada a conversar com um homem nessa faixa etária. Nem sabia como. A foto dele... Ele tava mesmo com fundo de Dubai, mas as outras, uma era em cada país. Tinha ele no Japão, tinha ele no Líbano, tinha ele na Índia, em tudo quanto era lugar. Sempre com uma roupa ou algo muito luxuoso do lado, um carro, uma mansão. Mais abaixo estava, não tenho tempo para brincadeira. Quero ser o seu daddy. Arrastei para a direita na curiosidade e o match veio. Só que não era para match, não. Para meter match, não. Uma armada, cada hora eu falava de um jeito o nome dele. Veio já conversando no Tinder que queria falar mais sério no WhatsApp. E eu questionei por quê, achando que eu tava ali com certeza falando com um fake. E ele disse, se você não quer, se eu te mandar 100 dólares, nós podemos falar no WhatsApp? Aí que eu ri, né? E aí eu falei, então me manda. E chegou, mandei meu número para transferir e foi rapidinho. Achei estranho porque, se ele tá em Dubai, como que ele me transferiu tudo tão rápido?
E fui dando corda com um medo, porque se ele tinha me transferido $100, o que ele ia querer em troca? Então, já dei oi no WhatsApp perguntando, o que você quer que eu faça? Porque dependendo, eu vou devolver os $100. E ele falou que, por enquanto, nada, que essa negociação que a gente tinha feito era só para ele ter o meu WhatsApp. Então, tudo bem. E que as próximas coisas ele ia primeiro pedir e depois transferir o dinheiro. E aí eu perguntei, ué, mas vai ter alguma próxima coisa? Porque eu achei que seria um encontro e que aí disso você me mandaria o dinheiro. E ele disse que não, que pelo encontro ele na verdade nem queria pagar. Ele queria pagar para que eu fizesse alguns favores para ele. E eu gelei, porque eu achei que ele tava falando de, sei lá, de repente uma foto ou alguma coisa muito bizarra para eu fazer e ganhar o dinheiro. E acho que passaram 3 dias conversando. Ele perguntava se eu trabalhava, se eu gostava de estudar, se eu queria fazer alguma faculdade, qual eram os desejos que eu gostaria de ter e de alcançar na minha vida que ainda não tinha conseguido. E do nada ele foi lá e me transferiu mais $100 e falou, olha, estou te mandando isso aqui para você me fazer um favor. Ele falou que primeiro ia pedir o favor, ele já foi no automático. E aí eu questionei, o que você quer que eu faça? E ele falou, nada demais, só me mandar um áudio com o texto que eu vou fazer para você. Tem algum problema? Não. E o texto era alguma coisa do tipo assim, você tem que pegar esse carro e levar na avenida tal, e aí na casa tal você tem que tomar cuidado e deixar na garagem com a chave na parte de baixo de uma das rodas. Era uma descrição de alguma coisa que outra pessoa teria que fazer. Eu não vi problema em fazer esse texto. Fiz o áudio e mandei para ele. Passou, acho que mais uns 5 dias de conversa e ele virou e falou assim, eu quero um outro favor. Não me explicou o que era, ficou em silêncio por umas 10 horas, por aí. Eu acho que à noite, madrugada, por aí, ele já mandou a transferência e agora não eram de $100, já eram de $300. E aí eu fiquei assustada porque ele mandou, eu quero que você faça um vídeo. E eu achei que já era um vídeo com qualquer coisa que vocês sabem, né? E aí eu falei sobre... E ele me explicou que tinha um amigo dele que amava brasileira e que estava fazendo aniversário, então que ele teve a ideia de fazer um vídeo com várias brasileiras desejando parabéns, como se fosse amiga dele, porque ele ia ficar muito feliz com isso. E como eu era uma menina muito bonita, ele achou que eu poderia ser uma dessas, de só falar, oi, Ruman! Oi, Avahama, parabéns, que o seu dia seja um dia feliz, em inglês e em português. Eu não vi problema nenhum em gravar esse vídeo e fui lá e fiz. Depois que eu fiz o vídeo e mandei, eu fui super atenciosa de falar, você quer que eu mude alguma coisa? A luz tá boa, pode ser só o rosto, desse jeito tá legal? E ele mandou vários coraçõezinhos e falou, é você. E eu falei, é você, eu sempre quis conhecer e talvez ir mais além com alguma brasileira. E eu sinto que é você. E silenciou, só conversou comigo no outro dia. Depois disso, nós começamos, sim, a trocar curiosidades e eu perguntar se ele viria ao Brasil e ele falar que já tinha planos para isso e eu não... Fiquei me fazendo de que não estava muito interessada, mas estava assim. E também porque eu tinha um bloqueio de tipo, nossa, ele é muito mais velho. Será que eu vou conseguir, quando esse homem chegar aqui, gostar dele como eu tô gostando do papo? Será que eu vou conseguir beijar e abraçar? E aí... E depois eu fui pesquisar sobre árabe e fiquei mais assim, porque não sabia que árabe não beija nem abraça, né? Eles noivam e casam quando é a pessoa certa. E aí eu fiquei mais assim, nossa, ele é muito velho, eu acho que eu não conseguiria chegar nisso. Mas essa coisa de estar ganhando dinheiro e de estar tendo atenção e me sentir ali
protegida e ter um afeto, tava legal. E por que que eu não ia continuar? O dinheiro tava vindo muito fácil na minha mão. Depois de 1 mês, ele me mandou $1.000. $1.000. Eu não acreditava quando eu olhava a minha conta, com medo do que ele poderia me pedir. E ele só falou assim, eu preciso receber umas encomendas e você poderia receber para mim? E não me falou o que era. E eu também não queria saber. Eu só queria saber quanto tempo que essa encomenda iria ficar na minha casa. E ele disse, olha, chega eu acho que daqui umas 2 semanas e ela vai ficar menos de 48 horas na sua casa. Eu falei, porque alguém vai pegar, vai vir buscar? Ele disse, sim, eu vou aí para te conhecer e já pego as minhas encomendas e volto para Dubai. Fiquei mais com vergonha de saber que ele iria na minha casa, que era super simples, que eu ia ter vergonha de mostrar a porta, qualquer coisa, do que a situação da encomenda, e acabei aceitando. Só que ele colocou algumas regras para que essa encomenda chegasse até a minha casa. Primeiro, eu não deveria ver quem entregou. Então, a pessoa iria avisar o horário para ele antes e ele pediu que eu ficasse nem na sala, que eu ficasse dentro do meu quarto esse dia, com tudo trancado, que qualquer pessoa que me chamasse do lado de fora, eu não atendesse, que se alguém ligasse para mim, eu não atendesse e que depois que a pessoa deixasse a encomenda, ele iria mandar uma mensagem para mim avisando que a encomenda estava na porta ou estava na garagem. Ele não sabia muito bem como era a minha casa, pediu uma foto da frente. E aí, sim, eu poderia sair para pegar isso e guardar na minha casa e esperar ele em menos de 48 horas, ele iria aparecer. Hoje eu me questiono, será que esse cara estava mesmo em Dubai? Porque ele ia chegar assim tão rápido para pegar? E a transferência? Já que não dá para fazer de Dubai, se ele estivesse no Brasil, também seria mais fácil. Ou ele tinha uma equipe aqui para fazer isso para ele. Até o grande dia dessa encomenda chegar, nós fomos se aproximando cada vez mais e tendo cada vez mais coisas em comuns, até que o dia chegou e eu tava muito ansiosa, com medo de que desse alguma coisa errada, porque eu não sabia qual era o objetivo oficial dessas encomendas. Mas eu pensei somente nos $1.000. E nesse momento eu tava assim, começando a gostar dele. No dia, não aconteceu nada demais. Eu só sei que eu acordei assim 3 horas da manhã e tive um pesadelo que eu não consegui identificar o que era. Mas eu não consegui dormir mais. E ele disse que ia me mandar mensagem, mas assim, depois das 10 horas. E eu já tava assim, desde as 3, tomando café e assim, com os olhos esbugalhados. Chegou, acho que 10h30, ele me mandou mensagem. A encomenda está indo, chega em 20 minutos. Esqueci de te falar uma coisa. Quero que você esteja na chamada de vídeo comigo até essa encomenda chegar. Porque se der alguma coisa errada, eu tenho como conversar com você. E aí que eu fiquei com mais medo. Falei, gente, será que pode acontecer alguma coisa comigo? Mas eu não queria perguntar também. Então, ele ficou na chamada de vídeo comigo e foi a nossa primeira chamada de vídeo. Então, eu tava naquela emoção, porque eu nunca tinha visto ele. E ele era realmente igual todas as fotos que ele me mandava e os vídeos que ele mandava. Mas assim, ele podia ter gravado de qualquer outro lugar e me mandado e ter falado que era dele. E eu fiquei tão assim, emocionada de ver ele, que eu nem liguei pro pacote. Passou acho que uns 20 minutos e o pacote chegou. E ele falou, ó, então você já pode ir lá na frente pegar. Vai comigo no vídeo. E eu fui lá, o pacote estava na frente da minha casa, não era um, eram vários pacotinhos pequenininhos. E ele disse que eu tinha que pegar um por vez e colocar dentro de casa, que eu não podia pegar tudo junto, que eu tinha que ter muito cuidado, que não era para deixar um em cima do outro, era para deixar tudo enfileirado no chão e que nada caísse ou encostasse ali. Eu fiz do jeito que ele pediu e eu pensei que ele não iria aparecer, mas lá para as 2, 3 horas da manhã, ele apareceu na minha casa e eu não acreditei. E até hoje eu não acredito. Ele já chegou
pegando as encomendas e colocando em um carro que seria levado por uma outra pessoa que tava, por um outro cara que tava com ele. Só depois disso que ele realmente veio me dar oi, sem muito toque e nem nada, só disse que veio para isso, para a encomenda, e que eu descansasse, que no outro dia ele pedia para alguém me buscar de carro para a gente se encontrar e se conhecer de verdade ao vivo. Ele foi muito frio nesse momento. Ele estava preocupado em que a logística da encomenda desse certo. Então, no outro dia, a gente se conheceu, a gente tomou café em um lugar super chique, depois almoçou num lugar chique, ele só me levava nos melhores lugares, aquilo que a gente já tá cansado de escutar aqui nas histórias, então não vou focar nessa parte porque vocês já sabem como que é. Depois disso, ele ficou uma semana aqui comigo, a gente se entendeu que queria ficar juntos. E ele disse para deixar que ele resolveria isso, mas que ele teria uma viagem de negócios, teria que resolver coisas em Dubai e que depois a gente conversava sobre. Chegando lá em Dubai, ele me transferiu de novo mais $1.000 e depois, na outra semana, me transferiu novamente mais $1.000 para que eu ficasse em um outro Airbnb, aonde eu iria receber de novo uma outra encomenda dele, agora sem ele, e teria que fazer a mesma coisa, as mesmas regras. Só que dessa vez eu iria colocar as encomendas na porta sem ver quem iria pegar depois de receber e guardar em casa. Em um outro horário eu iria fazer isso. E eu fiz, gente. Eu comecei a ter uma confiança imensa nesse homem. Eu nem sabia o que tinha nessas encomendas. Bom, depois de tudo isso, então, ele queria que eu viajasse com ele para a cidade natal dele, que não era Dubai. E eu tava voltando agora, depois de turbilhões aqui, de cabelo preso para continuar a história. Então, ele não morava em Dubai. Ele não era nascido em Dubai. Ele nasceu na Jordânia. E ele disse que, então, ele queria me levar lá para conhecer a família. O que eu devia ter desconfiado, porque assim, ele já tinha seus 50 anos para cima. Que família era essa que ainda teria que ver a mulher que ele queria casar, que ele queria ficar junto? E eu também estava desconfiada, porque assim, até aquele momento a gente não tinha se encostado, se trocado para nada. E ele mais velho, eu tinha que saber dessa experiência. Então eu fui conversar com ele sobre isso, de que era melhor a gente se experimentar antes, que eu sei que na religião dele era diferente. E aí, gente, ele franziu uma cara falando que ele não queria que fosse assim e que eu teria que respeitar. Nisso, ele já foi transferindo dinheiro para que eu organizasse tudo que eu precisasse levar nessa viagem. Ele meio que tapou minha boca com as transferências. E até a data dessa viagem, ele simplesmente começou a bancar tudo que eu quisesse, que eu precisasse, e até se eu fizesse projetos e planos de estudar em Dubai, a casa que eu queria ficar, tudo ele ia colocando assim em tabelas, e o que eu pedia no Brasil ainda, ele fazia. Ele transferia para que eu realizasse. Para vocês terem ideia, o tempo que eu ficaria no Brasil antes de encontrar com ele para ir para a Jordânia, ele fez questão de me dar um carro só para que eu não andasse na rua e não tivesse muito contato. E esse carro blindado e com seguro. Enquanto eu estava no Brasil, ele também colocou algumas regras. E eu aceitei, porque senão eu ia perder o dinheirinho e tudo que ele estava fazendo por mim. Como desculpa para as regras que ele vai colocar para ela daqui para frente, ele diz querer ser para ela um sugar daddy. Se não sabem, é um homem mais velho, bem-sucedido, que oferece presentes, dinheiro, apoio financeiro para aquela companheira que vai te dar afeto. Lembrando que tudo é negociado entre as duas partes, como um acordo mesmo. Então, assim, eu não poderia sair se não fosse com esse carro, onde tinha câmera, ele tinha a minha localização e também eu tinha que avisar o lugar que eu fosse, se ele não estivesse no Brasil ou se então eu não estivesse com segurança,
para que ele mandasse alguém ficar me vigiando de longe caso alguma coisa ruim acontecesse. Ele dizia que fazia isso porque ele era muito importante, não só em Dubai, como em outros lugares e no Brasil também, mas ele tinha muitos inimigos. Se colocado uma pressão de que se alguma coisa acontecesse com ela, ele não se perdoaria. Conversar com um homem não podia. Com mulher, só se fosse no caso de algum serviço. E se eu chegasse no serviço, eu tivesse que falar... Se eu chegasse num lugar e o funcionário fosse homem, era melhor que eu procurasse uma mulher. Ele, o homem, sempre teria mais força e alguma malícia em tentar contato com ela. Não podia beber, não podia sair à noite, comer era melhor depois, antes ele deixava eu ir nos restaurantes e tal, né? Agora era melhor que fosse em casa, ele pedia e conseguia qualquer prato do mundo que eu quisesse, desde que eu recebesse em casa. Academia, ele contrataria uma mulher personal que também fosse em casa para fazer os exercícios comigo. Médico teria que ser mulher. E ele preferia que fosse alguém que ele já conhecesse e tivesse contato. A médica, ela não me falava o que eu tinha e não me receitava. Ela já mandava tudo diretamente para ele. Ele que fazia a compra dos remédios, eu só tinha que receber as coisas e viver com aquilo que ele me dava. Gastar o meu dinheiro? Jamais, até porque eu não tinha dinheiro. Ele pediu que eu parasse de trabalhar nesses últimos meses, que eu fosse para viajar, e eu aceitei. Então, tudo vinha dele. Outro ponto importante para ele é a mulher que se estressava trabalhando, envelhecia e ficava feia muito mais rápido. Fomos então para Dubai, ele me mostrou vários lugares, foi tudo maravilhoso. E depois fomos para a Jordânia para conhecer a família dele. Então fomos para a Jordânia para conhecer a família dele e foi lá que o bicho pegou. Porque ele já chegou e tinha um senhor e uma senhora bem mais velhos, uns irmãos que pareciam ser mais novos, que eram bem mais novos que ele. E ele chegou com umas caixas que ele soltou algumas dentro do nosso quarto. E eram caixas daquele remedinho que o homem fica fortalecido durante vários tempos, durante muito tempo. Então, ali eu percebi que ele se dava bem com aquilo, né? Ali eu tive já um estranhamento. Quando a gente saiu, eu já tinha dado oi, né, pra mãe e o pai dele, que ele dizia que era a mãe e o pai dele, me chegou uma menina linda, uma boneca de porcelana, que não tinha os seus 13 anos, eu acredito que não. E essa menina chegou até ele, e ele beijou a testa dela. E só ali ele me contou que ela era a esposa dele. Eu questionei, você disse que eu viria aqui para conhecer sua família para casar. Como assim? Ela é sua esposa. E ele me explicou que ela era uma menina que tinha casado com ele por um acordo de família, para eles ficarem com as mesmas terras e os mesmos lugares que eles não queriam separar de outras pessoas. Então, era como se fosse quase uma prima, alguma coisa assim. Que ele tinha guardado ela, não tinha feito nada com ela. E que esse era somente o interesse, por isso que ele queria ter uma segunda esposa para ter a vida de marido e mulher que ele não tinha, tanto que ele nem levou ela para Dubai. Ele deixou lá ela na Jordânia para que ela tivesse todas essas terras e que ele cuidasse de longe. Só que depois de 3 dias não foi bem assim que aconteceu. Primeiro que a viagem para mim era só de uma semana e ele começou a aumentar os dias porque disse que tinha que resolver mais questões lá na Jordânia. Conforme ele foi fazendo isso, eu vi que o meu casamento, ele não seria no papel. Ele só seria no religioso, ou seja, eu não teria direito a nada desse homem e sei lá por que ele estava querendo casar comigo. Essas primeiras noites foram só comigo, mas com uma selvageria, uma brutalidade que eu não imaginava que um homem acima de 40 anos iria ter. Ele agia como um cavalo. E eu falo em todos os sentidos. E a coisa piorou quando na
Na quinta noite, eu entrei no quarto e essa menina estava lá, com os olhos esbugalhados, com uma camisola muito linda. Ela era tratada totalmente diferente de mim. Ela tinha horários e alimentações totalmente de qualidade. Ela tinha um tempo de descanso na casa. Ela desfilava com perfume, joias e coisas que eu não tinha, enquanto eu estava ali na função de empregada mesmo do lar, sem receber nenhum anel. E nesse dia, ela estava como uma princesa no quarto, na cama, quando esse homem chegou e exigiu, então, que eu e ela fizéssemos tudo para satisfazer ele. Eu fui confrontar, disse que eu jamais faria algo assim, jamais participaria de algo assim, e ele me jogou na cara que se eu não sabia, todos os pacotes que eu tinha ajudado ele a transportar eram para algo ilegal, que ele poderia me denunciar em qualquer momento. Ele já foi pegando meu celular, apagando todas as mensagens ou qualquer conexões sobre essa situação do pacote que eu tivesse com ele, mostrando que ele tinha toda a localização de tudo que eu tinha feito no Brasil com o dinheiro dele. As falas e os vídeos que ele pediu para eu fazer também fazia parte de uma organização para enganar outras pessoas. Ou seja, eu era cúmplice de tudo aquilo e era melhor que eu fizesse o que ele mandasse ali se eu quisesse permanecer viva. Ou presa em alguma região do Oriente que eu não iria ter socorro e que eles iriam terminar com a minha vida de uma forma bem cruel. Eu não tive saída. Eu tive que escutar uma criança chorando, eu tive que participar disso. Eu tava tão presa, comandada quanto ela, só que eu era maior, ela não. E aí vocês devem estar pensando, ai, você salvou alguém, ai, você conseguiu salvar uma menina, como você saiu disso? Não teve isso, gente. Eu fiquei vivendo com ele e passando por isso um grande tempo lá na Jordânia. Ele não me levou para Dubai de volta, ele voltava para Dubai, vivia lá com outras mulheres e voltava para Jordânia e me deixava lá com essa menina. A gente tinha um alívio quando ele não estava, mas quando ele voltava era um pesadelo. O pesadelo ficou maior porque ele trouxe, sim, outras mulheres para Jordânia. Ele ia para Dubai, ficava lá e era um alívio pra gente, mas a gente não podia sair de casa, a gente não podia fazer nada. Não tinha como. Eu tentei fugir? Tentei. De várias formas. E todas as vezes que eu tentei, eu fui muito maltratada. Então eu parei. A menina, ela era intocável. Era impossível de tentar ajudar de alguma forma. Eu só encontrava com ela quando tinha essas noites com ele. Senão nós éramos separadas de casas. E ele começou a levar outras mulheres lá também. Quando ele não estava em Dubai, ele estava em Jordânia. Sempre chegava com alguma nova mulher desesperada que ele tentava passar e fazer a mesma situação. Eu não tinha nenhuma documentação de casamento com ele. Eu não tinha nenhuma documentação lá na Jordânia. Depois de muito tempo, não sabia nem como renovar, o que fazer, para onde ir. Sendo que eu não tinha mais acesso a nada. A única coisa que aconteceu foi que em um momento eu fiquei doente. Em um momento ele começou a comparar o meu corpo, não só com o da menina, como de outras mulheres, dizer que eu estava acabada, que eu não servia mais para nada e que ele queria encerrar isso. E ele encerrou com diplomacia, renovando toda a minha documentação, me devolvendo para o Brasil e dizendo que se eu abrisse a minha boca, ele sabia mais de mim do que um exame que eu fosse fazer, que ele já fazia parte de mim. Ele sabia desde onde eu nasci, da minha mãe, do meu pai, de tudo. Ele me sentou um dia e falou tudo que ele sabia da minha vida sem que eu soubesse. Ele simplesmente disse que se eu abrisse minha boca, se eu fizesse qualquer coisa, ele me denunciaria por aquilo que eu ajudei ele a fazer, que vocês já devem ter aí na cabeça do que foi. Então, eu não tive saída. Eu tive que esperar esse homem enjoar, não gostar mais de mim, ver que os custos por eu ficar doente estava sendo maior do que ele queria, porque ele queria alguém que estivesse pronta lá para que ele fosse como um cavalo mesmo, tá? Que a força dele, bruta, as posições, tudo dele era como se fosse um cavalo, estivesse ali para isso. Então, depois de um ano, de anos, tá? Ele simplesmente me devolveu pro Brasil e falou, muito obrigada por tudo que eu pude aí te usar. E agora fique aí na sua casa
E agora fique aí, e assim, não tinha uma casa, não tinha nada, tá? Porque tudo que eu tinha era alugado. Ele me deixou na Rua da Amargura. Eu tive que ir procurar conhecidos e não pude contar o que aconteceu, de medo. Hoje sim eu conto, porque não tem identificação, não tem nada. Mas eu jamais, mas ninguém que me conhece sabe dessa história. Muitas manas até hoje procuram o tal do Sugar Daddy, né? Que pode salvar a sua vida. Com certeza, o dinheiro salva muita coisa. O problema é o que você tem que aceitar, às vezes, para ter esse dinheiro. E você, aceitaria? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.